A semana de 28 de abril a 2 de maio é cheia de notícias para o mercado financeiro. E você que quer operar no mercado financeiro, devo recomendar que você analise, entenda, pelo menos, essas notícias que podem afetar as suas operações. Seja muito bem-vindo a este canal, onde eu falo sobre o mercado financeiro desde 2011. Meu nome é Diógenes, quero convidar você para se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito, e deixe o seu like também, que é importante. Além de sugestão de vídeo, você pode sugerir o tema de um dos meus próximos vídeos aqui nesse canal, beleza? Basta deixar nos comentários, eu pego, vou lá, faço um vídeo e trago conteúdo fresquinho para você aqui, beleza? Muito bem. Amanhã, só mais um detalhe, amanhã nós teremos live para falar do mercado financeiro. Nós temos o nosso Pre-Market, que é basicamente uma live onde eu faço uma análise do mercado, das principais notícias e de vários ativos do ponto de vista da análise técnica, marcando suporte, resistência, direção, enfim, possíveis pontos de interesse. Então amanhã, às 8h30, quero convidar você para estar presente comigo aqui no canal, tá bom? Muito bem, vamos ver para semana que vem o que nós temos de notícia no mercado. Segunda-feira, dia 28 de abril, nós temos algumas notícias para o Brasil, transações correntes, investimento estrangeiro, além da Receita Tributária Federal. Fora isso, não temos nada aí muito relevante para o dia 28 de abril, tende a ser um dia mais parado. A segunda-feira, com pouca notícia, tende a ser um dia mais tranquilo, tá? No Forex, no mercado internacional, geralmente é mais tranquilo. A menos que tenha alguma coisa, né? Alguma notícia geopolítica, alguma mudança, enfim, importante entre os países, ou que Donald Trump fala alguma coisa, enfim. Mas fora isso, tende a ser dias mais tranquilos, tá bom? Terça-feira, 29 de abril, nós temos o IGPM aqui para o Brasil, e aí sim, a coisa já começa a ficar mais movimentada do ponto de vista do mercado internacional. Vou salientar as principais notícias para você aqui. Nós temos confiança do consumidor para o dólar americano. Essa aqui é muito importante, essa notícia, por causa que o consumidor final, a pessoa, o trabalhador, como eu, você, por exemplo, coletivamente nós somos responsáveis por 2/3 de tudo que é produzido no país, no mundo de forma geral. As pessoas consomem 2/3 aí daquilo que de tudo que se produz, tá? Então, quem movimenta a economia é a pessoa, você, trabalhador, pessoas normais, tá? Não as grandes empresas e etc. Então, a confiança do consumidor é uma notícia que pode ajudar a gente a entender como é que está a visão do consumidor e, portanto, a partir daí, fazer projeções de crescimento, expansão ou não da economia. E isso tem efeito, é claro, lá na taxa de juros, que é controlada pelo Banco Central. Então, terça-feira, fique esperto, porque essa notícia pode movimentar bastante o mercado, tá? Além disso, temos oferta de emprego. Esse aqui é um dos elementos que compõem o relatório de emprego geral, né? É fragmentado em várias partes. E na terça-feira, oferta de emprego, basicamente é aquela oferta de emprego que é escrita de forma formal e que tem a especificação daquilo que se espera encontrar naquele candidato. Tá? Então, a leitura anterior tinha 7,56 milhões de ofertas de emprego nos Estados Unidos, que é bastante, né? Depois, temos a relatório de emprego do Brasil, o índice de evolução do emprego do CAGED, tá? E PMI composto para a China às 22h30 na terça-feira. PMI é basicamente o índice dos gerentes de compra, como é que eles estão se comportando, o que eles estão vendo com relação ao futuro. Então, terça-feira tem essas notícias. A mais importante, eu diria, é a confiança do consumidor. Na quarta-feira, dia 30 de abril, aí nós temos PIB da França, vendas no varejo da Alemanha, que são notícias relevantes, mas não chega a ser nada tão, tão relevante assim, tá? Nós temos inflação da França também. É claro que, por exemplo, quando a gente se fala de inflação da França, ou PIB da França, isso é muito importante para quem opera o índice da França, o CAC. Né? Geralmente a sigla dele é CAC, C-A-C, tá bom? Então quem opera esse índice, então fique esperto aí, porque na quarta-feira, isso pode movimentar o mercado, tá? Tanto o PIB quanto a inflação. Mas aqui a coisa fica um pouco mais interessante quando nós temos o PIB da Alemanha, né, às 5 horas da manhã. Depois temos notícias para o Brasil, taxa de desemprego no Brasil, tá? E aqui a notícia mais importante, as notícias mais importantes da quarta-feira estão aqui envolvendo o dólar americano. Aí primeiro a gente consegue observar essa daqui, variação de empregos privados. Essa aqui eu diria que é a mais importante do dia
para quarta-feira, dia 30 de abril, porque ela ajuda a entender, ela traz para a gente um relatório de quantos empregos foram gerados ou destruídos, né, criados ou destruídos durante o mês de abril, de uma perspectiva de empregos privados. É visto como uma prévia do Non-Farm Payroll, do NFP. O NFP é a criação ou destruição de empregos na economia americana como um todo. E sai na sexta-feira, porém na quarta-feira, como uma forma de antecipação, sai essa notícia às 9h15. Então, cuidado com operações às 9h15 na quarta-feira dessa semana que está começando, porque realmente pode movimentar muito o mercado. Depois, às 9h30, outra bomba aí no mercado, é o PIB dos Estados Unidos, bastante relevante, tá? Não chega a se movimentar muito. Eu gosto muito de uma percepção do Anton Kreil, onde ele fala que o PIB é uma informação do que já passou. O PIB veio mais alto, mais baixo, etc. É uma informação que já passou, tá? E existem outros indicadores, como, por exemplo, o PMI, inflação, ele nos dá uma perspectiva para frente daquilo que pode vir a acontecer. Tá? Então, o PIB é importante, sim, mas eu diria que a mais importante, de fato, é o ADP. Depois nós temos núcleo de índice de preço do PCE, inflação americana, tá? Esses dois aqui mostram inflação, o valor mensal e o outro o valor anualizado. E estoque de petróleo, que sai toda quarta-feira. Isso aqui, para mim, é bem irrelevante. Não presto muita atenção. Quinta-feira, 1º de maio, feriado em vários países do mundo aí. O mercado pode ficar bem lento, tá? Tem taxa de juros para o Japão, pedidos iniciais por seguro-desemprego para o dólar americano e o PMI industrial para o dólar americano, além a balança do Fed. Então, quinta-feira é um dia que eu particularmente não operaria, tá? 1º de maio, cara, é o dia do trabalho, muitas economias estarão fechadas, não vão estar funcionando, então eu particularmente ficaria de fora. E na sexta-feira, 2 de maio, aqui é onde realmente o mercado pode movimentar bastante, tá? Feriado na China, dia do trabalho, e depois nós temos a inflação da zona do euro. Então aqui, se você opera euro, se você opera qualquer um dos índices europeus, DAX, o índice da França, o FTSE, ou o CAC, qualquer um dos índices, tá? Europeus, tome cuidado, porque a inflação realmente é um dos 3 indicadores econômicos que mais movimenta o mercado, que chama atenção e movimenta o mercado de forma geral, ok? Então isso aqui eu diria que a segunda notícia mais importante do dia é essa aqui, a zona do euro. A primeira mais importante é o relatório de emprego americano. Tá? Aqui ele vem dividido aqui em algumas partes, podemos pensar nessas aqui. Então nós temos o relatório de emprego não agrícola, tá? A expectativa é que tenha sido criado 130 mil novos empregos durante o mês de abril. Se isso vier muito maior, muito mais alto que o esperado, isso pode fortalecer o dólar, tá? E a taxa de desemprego no geral, que está em 4,2% neste momento. Então, enfim, essas são as duas notícias mais importantes. Esses dois elementos aqui, ó, esse daqui e esse daqui, compõem, enfim, são partes do relatório de emprego que ajuda, isso aqui também, né? Mas principalmente esses dois, tá? Esse daqui e esse daqui. Esses aqui, eles movimentam bastante o mercado e aí sim, tome cuidado com as suas operações que você tiver posicionado na sexta-feira, dia 2 de maio, porque o mercado pode movimentar bastante. Era isso que eu queria trazer para você, uma análise dessas notícias, do que pode acontecer ao longo da semana que vem, como isso pode movimentar o mercado, como pode representar possibilidades e ameaças para você. Tome cuidado, faça o teu gerenciamento de risco, seja disciplinado sempre, que isso é muito importante, é isso que vai fazer você conseguir dar o próximo passo em direção à consistência no mercado, tá? E é claro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e o seu comentário também, sugestão sobre algum tema de vídeo futuro para eu trazer aqui para você. Um forte abraço, fica com Deus, nos vemos amanhã às 8h30. Às 8h30 nós teremos o nosso pré-market para falar do mercado. Um abraço, fique com Deus e até mais.